levam incríveis aperfeiçoamentos ao longo desses anos. Durante os anos pré-escolares, as crianças não só andam, como aprendem a correr, saltar e outras habilidades motoras complexas que requerem uma coordenação cada vez maior e uma sincronização ainda mais precisa dos segmentos. As habilidades crescentes das crianças ficam evidentes quando correm e pulam. Uma criança de 3 anos pulará algumas vezes em um pé só, mantendo o corpo bem rígido. Aos 5 anos, as crianças conseguem pular longas distâncias, em um pé só ou alterno, pulando primeiro com o pé e depois com o outro. As crianças em idade pré-escolar ficam muito mais hábeis na coordenação dos movimentos dos braços e pernas. Isso fica evidente quando as crianças tentam lançar ou pegar uma bola. As crianças de 2 e 3 anos de idade lançam uma bola utilizando quase só o antebraço, enquanto as de 6 anos giram a parte superior do corpo para ajudar a impelir a bola. Com suas habilidades motoras avançadas, as crianças na idade pré-escolar mais velhas adoram brincadeiras livres, gostam de balanços, de pular e andar em barras e de se equilibrar em uma trave. Algumas aprendem a andar de triciclo, começam a participar de esportes organizados. As crianças em idade pré-escolar se tornam muito mais hábeis e capazes de fazer movimentos precisos e delicados com as mãos e dedos. Não dependem dos pais para se alimentar, executam essas atividades sozinha com uma destreza cada vez maior. Nessa fase, as crianças seguram canetas e lápis com mais eficiência, o que ajudará posteriormente na escrita. Aos 3 anos, as crianças desenham forma básica, como círculo, retângulo, triângulo, cruzes, 6 e formas estranhas. Aos 4 anos, a maioria das crianças passa a combinar as 6 formas básicas para criar padrões mais complexos. Aos 5 anos, as crianças começam a retratar objetos reconhecíveis, como pessoas, plantas e veículos. O aperfeiçoamento das habilidades para o desenho se deve ao desenvolvimento cognitivo e motor. Os meninos tendem a ser mais ativos do que as meninas e levam vantagem em tarefas que dependem da força. Entretanto, as meninas costumam ter melhor desempenho em tarefas que exigem movimentos coordenados aos membros e coordenação motora fina. Isso ocorre porque os pais compram uma corda de pular para a filha e uma bola de futebol para o menino. Boa tarde! Continuando nosso assunto, agora vamos conversar um pouquinho sobre cognição na idade pré-escolar. Dos 3 aos 6 anos, o pensamento da criança é limitado pelo egocentrismo, pela incapacidade de ver o mundo como os outros o veem. Elas são também centradas em seu pensamento, confunde a aparência com a realidade. Nessa idade, a criança é o eu, é o centro de tudo. Durante esses anos, as teorias biológicas das crianças distinguem propriedades dos objetos animados e suas teorias psicológicas. Passam aos poucos a incluir a ideia de que o comportamento se baseia nas crenças das pessoas sobre acontecimentos e situações. Comparado com as crianças mais velhas, as que estão em idade pré-escolar são menos capazes de prestar atenção, principalmente porque carecem de estratégias desenvolvidas para isso. Ou seja, nessa idade, a criança, as atividades que são oferecidas para elas devem ser de curto tempo, porque a concentração da criança é muito pequena. A memória autobiográfica das crianças nessa idade surge muito nessa idade. Muitas vezes são estimuladas pelas perguntas que os pais fazem a respeito de acontecimentos passados.
A memória do passado das crianças pequenas é imprecisa, porque elas não conseguem distinguir o que realmente aconteceu do que os adultos sugerem que possa ter acontecido. As crianças dessa idade começam a desenvolver o seu pensamento do passado com perguntas que os pais fazem quando as crianças chegam em casa. O que você fez hoje na escola? O que você comeu lá? E nesse momento a criança tenta lembrar e começa a construir que isso é alguma coisa que aconteceu no passado. As crianças nessa idade começam a contar e já começam a desenvolver os princípios de termo a termo, da ordem constante e da cardinalidade quando contam pequenos objetos que estão ao seu redor. Vygotsky acredita que a cognição se desenvolve primeiro em um cenário social, na sociedade, então só gradualmente passa o controle independente da criança. A diferença entre o que as crianças podem fazer com assistência e o que podem fazer sozinhas define a zona de desenvolvimento proximal. Nessa idade, a criança precisa da ajuda dos adultos para fazer certas atividades, como a começar sozinha a se pôr o tênis, a vestir a roupa, a pentear o cabelo, a escovar os dentes. O controle das habilidades cognitivas é mais facilmente transferido dos outros para a criança, por meio do andaime, um estilo de ensino que permite que as crianças assumam cada vez mais uma tarefa, à medida que dominem suas diferentes componentes. Muitas vezes, as crianças conversam consigo mesmas, principalmente quando a tarefa é difícil ou depois de haver cometido algum erro. Nessa idade, a criança sempre está conversando sozinha e muitas vezes tem um amigo imaginário que conta, conversa as suas histórias. Nessa idade, as diferentes habilidades cognitivas são bem desenvolvidas, como percepção, raciocínio, memória, capacidade de autorregulação, automonitoramento, habilidades linguísticas.